Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. E aqui ao meu lado o Reverendo Hernandes. Reverendo Hernandes, que bom ter o senhor aqui conosco em mais um programa da nossa igreja. É um privilégio e eu espero que o programa de hoje seja muito oportuno e abençoador para as pessoas que estão nos assistindo. Mas antes de dizer o tema do programa de hoje, eu quero que você conheça um pouco a nossa igreja. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos tratar a respeito do seguinte tema: invista na sua família. Ela é preciosa. Pastor Hernandes, vamos iniciar então falando a respeito da polêmica que ocorreu ali no final de dezembro, quando da distribuição do Cada Dia de maio, por parte de uma rede de supermercados em São Paulo. O que efetivamente aconteceu? Pastor Jailton, o que aconteceu foi o seguinte. Há um empresário em São Paulo, o senhor Francisco Hirota, que é um empresário muito bem sucedido, ele é um japonês, e ele tem na sua empresa uma filosofia de trabalho. A empresa dele é construída sobre o tripé: trabalho, família e fé. E ele é um católico, fervoroso, frequentador assíduo da sua igreja, e ele pede aos padres da sua paróquia para escrever cartilhas para distribuir aos seus clientes. E caiu nas mãos desse empresário um exemplar desse Cada Dia Família. E ele gostou muito do conteúdo, mandou a sua assessoria me procurar. E como é um Cada Dia especial que nós fazemos para igrejas e empresas, para o Brasil todo, ele mandou também fazer para a empresa dele, para distribuir. Só que alguns dos clientes dele, 2 mulheres que moram juntas, que vivem uma relação homoafetiva, ao receberem esse exemplar, não gostaram do conceito aí estabelecido, que é a defesa do casamento dentro da cultura judaico-cristã, dentro do entendimento bíblico, que é a relação entre marido e mulher, homem e mulher, macho e fêmea. E logo na segunda mensagem desse livreto eu trato do casamento heterossexual, monogâmico e monossomático. Então, essas pessoas fizeram a denúncia ao G1, o G1 divulgou esse assunto, foi para a Folha de São Paulo, foi para a Veja, foi para a Rádio Jovem Pan, e isso viralizou no Brasil inteiro. Então gerou uma grande polêmica, o movimento LGBT marcou atitudes de revolta, inconformação com a atitude do empresário, fazendo beijaço lá na Paulista, em frente a outras lojas do empresário. E isso mexeu com a imprensa e mexeu não só com as famílias, mas com a família cristã, de tal maneira que isso produziu uma grande reação. O Ministério Público do Trabalho
tomou a decisão de ordenar ao empresário a não distribuir mais o livreto. Isso levou a ANAJURE, que é a Associação de Juristas Cristãos do Brasil, a fazer uma sólida representação contra a decisão do Ministério Público do Trabalho, por entender que feriu a Constituição Federal no seu artigo 5º, inibindo a questão da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, porque não se ataca ninguém, apenas se faz a defesa da família de acordo com os princípios que milenarmente nós aceitamos. A defesa da família, conquanto marido e mulher, pais e filhos, é uma defesa não só da igreja evangélica, é do povo cristão nesses 2 milênios. Mas isso resultou, sabe, pastor Jailton, numa coisa positiva. Positiva, primeiro, porque o empresário acabou recebendo muito mais apoio pela posição dele do que críticas. Um dos seus assessores me disse que naquela semana de grande polêmica, enquanto o Facebook do supermercado recebeu 5.900 críticas, ele recebeu mais de 19.000 elogios pela atitude de defender a família. Segundo, isso despertou a igreja evangélica e a igreja cristã em defesa da família. Porque nós precisamos defender a família como Deus a instituiu. E isso também levou outros empresários a investir ainda mais na distribuição desse livreto, e hoje já está traduzido para o francês, para o árabe, para o inglês, para outras línguas lá do Oriente, porque nós temos missionários lá no Oriente, no Afeganistão, por exemplo, e entendendo que a defesa da família é uma ferramenta muito importante para a divulgação dos valores cristãos e da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive aqui no nosso estado, o Espírito Santo, um dos jornais de grande circulação também reproduziu, né, o episódio, a repercussão, as discussões a respeito do Cada Dia Especial do Mês da Família. Como o pastor Hernandes bem pontuou, o Cada Dia, o livreto, não ataca, não agride a ninguém. Exato. Apenas expõe o ponto de vista bíblico a respeito ponto de vista cristão da família. Da família. Então eu gostaria que o senhor pontuasse, pastor Hernandes, ainda no primeiro bloco, o ponto de vista bíblico para a constituição da família. Eu vou me dirigir a você. O texto de Gênesis 2, versículo 24, diz assim: Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse versículo, que é o fundamento da constituição da família pelo próprio Deus, traz 3 pilares. Primeiro, o casamento é heterossexual. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. Portanto, na perspectiva de Deus, o casamento é a relação de um homem com uma mulher, de um macho com uma fêmea. Só um casamento heterossexual pode perpetuar a raça. E isso cumpre o mandato cultural de Deus. Segundo, esse casamento ele é monogâmico, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, não às suas mulheres. Portanto, a poligamia também não está dentro do projeto de Deus, nem a poliandria, que é uma mulher ter mais de um homem, nem a poliginia, um homem ter mais de uma mulher. E, finalmente, esse casamento é monossomático, significa que os dois se tornam uma só carne. O sexo antes do casamento não tem a bênção de Deus. A Bíblia chama isso de fornicação. O sexo fora do casamento também não tem a bênção de Deus. A Bíblia chama isso de adultério. Mas o sexo no casamento tem a bênção de Deus. O sexo não é pecado. O sexo é bom, o sexo é puro, o sexo é santo, mas o sexo deve ser desfrutado dentro das fronteiras sacrossantas do matrimônio. É isso que nós trabalhamos nesse livreto, é isso que a Bíblia ensina, é isso que os cristãos defendem ao longo desses 2 milênios. Olha, nós queremos convidar você a conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória e ali nós teremos o prazer de mostrar o que a Bíblia ensina a respeito da importância da família. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.
Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. No programa de hoje estamos tratando do importante tema Invista na sua família. Ela é preciosa. No bloco anterior, nós tratamos a respeito desta polêmica que ocorreu, principalmente na capital paulista, no mês de dezembro. Pastor Hernandes, a Bíblia define papéis para os membros da família? Claro que sim. Deus é Deus de ordem. E Deus, quando instituiu a família, Ele estabeleceu papéis claros para o homem e para a mulher, para o marido e para a esposa. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, porque o grande problema hoje, pastor Jailton, é o desgaste dos termos. Você diz uma coisa e a pessoa entende outra. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, passa para a cultura nossa contemporânea que isso significa que o homem está acima da mulher. Mas não é essa a linguagem bíblica, porque a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Quando você lê a Bíblia, você nota que a Bíblia defende que Jesus, o Deus Filho, não é inferior ao Deus Pai. Ele é da mesma substância, ele é coigual, ele é coeterno, ele é consubstancial. Ele é exatamente igual. Mas, do ponto de vista da ordem da Trindade, o Pai é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então, não quer dizer isso que a mulher é inferior ao homem. Segunda palavra que é muito desgastada no nosso meio é a submissão. Essa palavra causa urticária em muita gente. Porque a ideia de submissão, para a cultura nossa, é inferioridade, é não ter vez, é não ter voz, é ser capacho. E não é nada disso que a Bíblia ensina. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher do mesmo jeito. Deus criou ambos, homem e mulher, à sua imagem, à sua semelhança. Portanto, não há superioridade nem inferioridade de gênero. Ninguém é maior por ser homem, ninguém é menor por ser mulher. Masculino e feminino, aos olhos de Deus, tem o mesmo valor. Segundo, do ponto de vista da redenção, Deus redime e salva tanto o homem quanto a mulher do mesmo jeito. Para o homem ser salvo, para a mulher ser salva, precisa passar pelos mesmos critérios, arrepender-se e crer no Senhor Jesus. Portanto, não tem a ver com inferioridade. Mais ainda, do ponto de vista da relação matrimonial, não há inferioridade também, porque a inferioridade não é de gênero. A Bíblia não diz que a mulher é submissa ao homem. A Bíblia diz que a esposa é submissa ao seu marido, não a qualquer homem. Nenhuma mulher precisa se submeter a um homem na rua, porque não, eu sou homem, você tem que me submeter-se a mim. Não, de forma nenhuma. Esta é uma relação dentro dos parâmetros do lar, da família, de funcionalidade. Uma família não pode ser bicéfala, ter duas cabeças, nem ser acéfala, não ter cabeça nenhuma. Como Deus é Deus de ordem, Deus estabeleceu que o homem lidere a sua casa. A mulher tem uma missão debaixo da submissão do seu marido. E como a Bíblia ilustra isso? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim a mulher esteja sujeita ao seu marido. Quando é que uma igreja é livre? Quando ela se submete a Cristo. Quando uma igreja é mais feliz? Quando ela se sujeita a Cristo. A submissão, na perspectiva bíblica, não escraviza, liberta, não engessa, abre a fronteira. Desta maneira, pastor Jailton, é importante dizer que também quando a Bíblia fala que a mulher é submissa ao marido, não é um déspota,
mas há um marido que a ama como Cristo amou a igreja. Se você for comparar à luz da Bíblia o papel do homem e o papel da mulher, do marido e da esposa, a responsabilidade do marido é muito maior do que a da mulher, porque se a mulher está convocada a imitar a igreja, o marido está convocado a imitar o próprio Cristo e amar a sua mulher, dar a sua vida por ela, sacrificar-se por ela para santificá-la. Então, Deus, que é o edificador, o criador da família, ele estabeleceu princípios para que esta família seja plena, feliz, bem-aventurada. Deus não instituiu normas e princípios para escravizar a família. Ao contrário, o que escraviza a família são as distorções, é o pecado, são os desvios que a nossa sociedade contemporânea quer impor à família. O projeto de Deus é perfeito. Pastor Hernandes, ainda falando sobre essa temática da submissão da esposa ao seu esposo, essa submissão ela é incondicional? Qualquer ordem tem que ser obedecida? Absolutamente. Isso é outra coisa importante ser esclarecido, pastor Jailton. A submissão da mulher ao seu marido só deve ir até onde a consciência desta mulher não seja agredida. Consciência essa iluminada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Por exemplo, imagine que o marido chega para a mulher e diz assim: eu tenho minhas fantasias sexuais e eu quero que você assista comigo esse filme pornográfico. A mulher não tem obrigação de assistir esse filme pornográfico com o marido. Ah, mas você é submissa, você tem que fazer. Não, eu não tenho que fazer. Imagine que um homem nesse desvario moral, não, você vai ter que se deitar com um amigo meu para eu assistir. Você é minha mulher, você tem que ser submissa a mim. A mulher não tem que fazer isso. Mas vamos pegar um exemplo mais simples. Vamos imaginar que o marido diz para a mulher: você tem que mentir para me defender. A mulher não tem que fazer isso. Essa submissão vai até o ponto em que a submissão dessa mulher a Cristo não seja ferida. Portanto, ela tem limites. E o limite é a verdade. É a santidade. Portanto, submissão não é submissão de qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer proporção. E quanto ao amor do marido pela mulher, o senhor já abordou aí fazendo a comparação entre o amor de Cristo para com a sua igreja, tomando Cristo como padrão, mas fale mais um pouco. Veja bem, nós poderíamos pegar o exemplo de Cristo. Cristo amou os seus e amou-os até o fim. Não é amar até a primeira briga, não é amar até surgir a primeira ruga no rosto da esposa. É amar até o fim. Segundo, é um amor não só perseverante, mas um amor sacrificial. Não é para explorar a relação, para usufruir e nada dar. É o contrário. O amor, ele dá. O amor se entrega. O amor se sacrifica. Terceiro, este amor é um amor santificador. A vida desta esposa precisa ser melhor pelo fato de ela estar casada com esse marido. A relação desse marido com essa mulher precisa abençoar essa mulher em vez de torná-la infeliz e de subjugá-la ou de fazer dela um capacho. Então, o projeto de Deus para o casamento é perfeito. É perfeito. Porque quando um homem ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, essa mulher não tem nenhuma dificuldade de submeter a ele como a igreja é submissa a Cristo. Então, o marido deve ser um líder altruísta e jamais um líder egoísta. Egoísta e despótico, exatamente. Esse é o projeto de Deus. Você viu que o nosso programa hoje está assim com uma temática muito forte. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.
programa de hoje estamos tratando do tema Invista na sua família, ela é preciosa. E abordando aí essa questão tão controvertida que foi a publicação do Cada Dia Especial do Mês da Família, onde conceitos bíblicos foram apresentados e tivemos aí algumas reações contrárias. Dentre os conceitos apresentados, o valor à vida, a dignidade da vida foi apresentado. Ou seja, a Bíblia ela é contrária ao aborto. Exato. Por que essa questão tão simples causou tanta polêmica? Veja bem, a sociedade hoje, ela coloca de lado os conceitos e valores de Deus, os princípios estabelecidos na palavra de Deus são desprezados. Hoje, por exemplo, nós temos, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Suprema Corte, a quem tributamos honra e respeito, mas discordamos da decisão tomada de que o aborto até o 3º mês é possível. Porque a grande pergunta, pastor Jailton, é essa: quando começa a vida? A vida começa a partir do 3º mês de gravidez ou a vida começa na concepção? Esse é um ponto teológico. E nós, cristãos, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, voltando a atenção para o Salmo 139, revela lá que Davi, que escreveu o Salmo, ele se refere a si mesmo como uma pessoa desde a sua concepção. Quando Deus o vê e o trata como pessoa, quando ele era ainda uma substância informe no ventre da sua mãe. Então, o nosso entendimento, e a ciência prova isso, é que a vida começa na concepção e não a partir do 3º mês. Sendo assim, o aborto provocado sem critérios só a partir do 3º mês, ou antes do 3º mês, digo, achando que isso aí não tem problema, tem problema sim, tem problema sim. E é preciso dizer que o aborto é um assassinato. E se formos olhar do ponto de vista pleno, com requinte e crueldade. Porque é matar o indefeso, no ambiente mais sagrado da vida, que é o ventre. De que maneira que esse ser que está sendo gerado, que sente, que já tem seus aspectos do sistema nervoso desenvolvido, que já tem o seu coração batendo, como é que se mata esse ser? De diversas maneiras: o envenenamento, o esquartejamento, sugando esse ser como uma verruga pestilenta. Nós não podemos concordar com isso. À luz da palavra de Deus, nós não podemos defender uma tese dessa. Nós precisamos repudiar isso. O Brasil tem suas mãos manchadas de sangue. Mais de 1 milhão de abortos se faz nesse país por ano. Esse sangue dos inocentes clama aos céus, como o sangue de Abel clamou aos céus. E nós precisamos repudiar com toda a veemência essa prática criminosa do aborto. Nós não queremos nem entrar aqui, pastor Jailton, nos aspectos das exceções, porque elas demandam uma análise meticulosa. Mas a grande massa de aborto nesse país não é por essas razões da saúde da mãe, ou a criança que não tem a formação do cérebro. É nada disso. É porque as pessoas perderam o senso do valor e da dignidade da vida. Isso nós temos que repudiar veementemente. Reverendo Hernandes, como cristãos, nós temos o dever de obediência às autoridades. Exato. E é um valor muito precioso para nós. É verdade. A honra às autoridades, a obediência da lei. Porém, quando uma lei ela é aprovada e ela está em vigência, e essa lei fere os princípios bíblicos, afronta a orientação divina, como os cristãos devem proceder? Esse é um ponto vital, pastor Jailton. Não fácil, mas vital. Nem tudo que é legal
é moral. Uma lei não é moral por ser lei. É possível que autoridades legitimamente constituídas estabeleçam leis que não sejam morais, não tenham amparo dentro de uma conjuntura teológica, bíblica, dentro da cultura judaico-cristã, por exemplo. Então, o nosso papel como cristãos é o mesmo lá dos apóstolos. Quando lá atrás, no primeiro século, o sinédrio judaico proibiu os apóstolos de falar do nome de Jesus, de pregar sobre o nome de Jesus, eles disseram assim: vejam bem, se é legítimo a nós obedecer a vocês e não a Deus. Antes de sermos submissos às autoridades constituídas, nós somos submissos ao Deus que constitui as autoridades. Toda autoridade deveria entender isso. A autoridade, ela é ministro de Deus, ela é diácono de Deus, para realizar a vontade de Deus. No momento que a autoridade se coloca acima de Deus e conspira contra a lei de Deus e os princípios de Deus, cabe aos súditos, aos filhos de Deus, a obedecerem acima de tudo a Deus e não aos homens. Isso pode levar a consequências, humanamente falando? Pode. Nós poderemos sofrer sanções legais, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E é nesse contexto que Jesus Cristo diz: se vocês sofrerem nas mãos das autoridades, porque vocês estão me obedecendo, vocês são muito felizes, vocês são bem-aventurados, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Reverendo Hernandes, nós estamos chegando ao final do nosso programa e hoje o programa passou rápido, o tempo voou. Eu queria que o senhor dirigisse ao nosso telespectador um convite para que ele pudesse conhecer mais a respeito do que diz a Escritura sobre a família e como podemos investir mais na família, porque ela é muito, muito, muito preciosa. Nós amamos a Deus, nós amamos a família e nós queremos ajudar você a amar e a investir na sua família. Ela é muito preciosa. E nós queremos fazer um convite a você. Venha nos fazer uma visita na primeira igreja presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 da manhã e às 7 da noite. Nós temos escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, às 9h40 a 9h50 da manhã. E também às quartas-feiras, às 7h30 da noite. Você é o nosso convidado, venha, traga a sua família. Nós queremos ser parceiros de você para abençoar sua casa e a sua família. Nós chegamos ao final do programa e convidamos você para que no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, continue assistindo o Cada Dia. Deus o abençoe. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.